Certo, vamos desempacotar isso. Imagina só o seguinte cenário. Se uma criança com paralisia cerebral não consegue ir ao cinema com os amigos num sábado à tarde, de quem é a função de resolver isso? Ah, essa é uma pergunta excelente para começar. Pois é, porque a resposta automática costuma ser, é do médico, né, para tratar a condição física em si, ou talvez do arquiteto para construir uma rampa no cinema. Com certeza, essa é a visão tradicional. Mas hoje, a nossa imersão profunda propõe uma resposta completamente diferente. A gente vai entrar nos bastidores de uma área que atua na interseção exata entre o corpo humano e o mundo ao redor dele. O foco da nossa análise de hoje é o capítulo 1 do livro Terapia Ocupacional na Infância, Procedimentos na Prática Clínica, escrito por Lúcia Yara Pfeiffer. E o tema central desse capítulo é o que eles chamam de raciocínio clínico, o que, à primeira vista, soa como um jargão médico super padrão, sabe? Uhum, só mesmo. Mas o texto revela que o raciocínio clínico na terapia ocupacional pediátrica é uma estrutura de pensamento impressionantemente complexa. Trata-se basicamente da engenharia por trás da reabilitação humana. E o que é fascinante aqui é que o capítulo descreve isso como uma metacognição. Metacognição. É o ato de pensar sobre o próprio pensamento, sabe? Para gerar a melhor opção de intervenção possível para aquela criança. Nossa, o objetivo aqui é entender o que realmente acontece na mente de um terapeuta ocupacional quando ele está ali de frente para uma criança e a família dela. Porque lendo este material eu fiquei chocada com como o processo está a anos-luz de distância de simplesmente abrir um manual, olhar os sintomas e aplicar uma técnica mecânica. Exatamente. É preciso equilibrar a ciência teórica rigorosa com o caos imprevisível da rotina de uma família real, não é? E como eles fazem isso? Porque o desafio começa justamente no choque de paradigma que o texto apresenta logo de início. Sim, antes de discutir o que o terapeuta efetivamente faz, o capítulo nos força a entender como o terapeuta enxerga o paciente. A medicina tradicional, historicamente, opera focada na anatomia. O olhar recai sobre a lesão, sobre a doença, sobre o que está fisicamente, digamos, quebrado. O raciocínio clínico contemporâneo rompe com isso, certo? Mas espera, isso levanta uma dúvida. Para quem está acompanhando esta análise, romper com o foco anatômico não soa um pouco perigoso? Como assim? Perigoso. É que, se uma criança tem uma lesão neurológica, a lesão é um fato biológico inegável. O terapeuta simplesmente ignora isso e foca em outra coisa. Mas a questão é que ela não é a linha de chegada. O texto explica que o olhar do terapeuta se volta para dois grandes guias teóricos que redirecionam esse foco anatômico. E quais são eles? O primeiro é a CIF, CJOCA, que é a Classificação Internacional de Funcionalidade, Incapacidade e Saúde para Crianças e Jovens. Um nome bem longo. Sim, super longo. E o segundo é a EPTO, a Estrutura da Prática da Terapia Ocupacional. O que essas duas estruturas dizem, no fundo, é que a consequência da doença importa menos do que a funcionalidade. E o que essas siglas realmente fazem na prática. Porque, olha, para quem ouve e não é da área da saúde, isso soa como mais um formulário burocrático de hospital. Elas funcionam como um checklist de sintomas? Pelo contrário, elas funcionam como um mapa de interação. A CIF-CJ, por exemplo, não classifica doenças. Ela classifica o funcionamento humano. A ideia central é que a funcionalidade, ou seja, como a criança desempenha atividades e participa da sociedade, é um componente indissociável da saúde. Entendi. Então, a saúde não é apenas a ausência de doença. Exato. É a capacidade de existir e atuar no mundo. E essa capacidade é influenciada pelo ambiente, pelas barreiras físicas, pela cultura da família. É algo muito além do que acontece dentro do corpo da criança isoladamente. Isso me faz pensar numa analogia, ver se faz sentido. No modelo antigo, era como se a medicina olhasse apenas para o motor quebrado de um carro. O objetivo único era consertar a peça daquele motor. Perfeito, uma visão super mecânica. Mas essa nova abordagem da terapia ocupacional olha para o motor, reconhece que ele tem uma falha, mas também olha para a condição da estrada. A estrada está esburacada, está chovendo lá fora. E talvez o mais importante, para onde o motorista realmente quer ir. Nossa, a analogia ilustra isso perfeitamente. Porque um motor impecável, recém-consertado, não serve a absolutamente nada se a estrada estiver bloqueada ou se o motorista não tiver um destino, né? Pois é. Quando o texto conecta os domínios da CIF-CJ com a EPTO, o que a gente vê é uma teia complexa.
Os fatores do cliente, as ocupações que ele precisa ou deseja realizar e os contextos nos quais ele vive estão todos entrelaçados o tempo todo. E já que o foco é a funcionalidade, o texto nos dá um detalhamento exato do que compõe essa funcionalidade no dia a dia. O quadro 1 da fonte é um mapa exaustivo. Sim, é uma lista bem extensa. Eles dividem a vida inteira de um ser humano em categorias, começando pelas ocupações. E aqui temos as atividades de vida diária, as famosas AVDs tipo banho, alimentação, vestir-se. O básico para sobreviver. Depois avançamos para as atividades instrumentais de vida diária, as AIVDs, que envolvem coisas como mobilidade na comunidade, até descanso, sono e educação entram na lista. Aqui é que a coisa fica realmente interessante, sabia? Por causa do brincar. Exatamente. O texto destaca o brincar formalmente como uma das ocupações principais. Sendo bem honesta, no começo isso soa como jargão acadêmico tentando complicar algo que é muito simples. Muita gente pensa isso. Eu fiquei me perguntando, por que não deixar a criança apenas brincar? Qual é a necessidade de transformar o ato de brincar num termo clínico e chamá-lo de ocupação? Isso significa que o brincar é, na verdade, o trabalho principal da infância e não apenas um passatempo? É uma confusão muito comum. Mas você acertou em cheio na conclusão. A resposta é que, para a criança, o brincar não é o que ela faz para passar o tempo. O brincar é o meio primordial de desenvolvimento humano na infância. Sério? Sim. Ao categorizar o brincar como ocupação, a terapia ocupacional reconhece que essa é a ferramenta de trabalho da criança. Mas como assim, ferramenta de trabalho? Fiquei curiosa com essa mecânica. Pensa na mecânica do brincar mesmo. Quando uma criança corre atrás de uma bola, ela está desenvolvendo habilidades motoras grossas, equilíbrio, noção espacial, sabe? Faz sentido. Quando ela monta um quebra-cabeça, está desenvolvendo habilidades de processo, resolução de problemas e motricidade fina. Quando ela negocia as regras de um jogo de tabuleiro com os amigos, está forjando habilidades de interação social e regulação emocional. Uau! Então o brincar é o laboratório onde a criança testa e adquire todas as habilidades que usará na vida adulta. Exatamente. Se uma condição de saúde impede a criança de brincar, todo esse desenvolvimento entra em colapso. Por isso, clinicamente, o brincar é tratado com a mesma seriedade que o ato de se alimentar ou dormir. O terapeuta precisa englobar todos esses aspectos para entender o engajamento da criança no mundo. Vendo por esse ângulo, muda tudo. É a engrenagem que move o resto da vida dela. E, além das ocupações, o mapa inclui os fatores dos clientes. Sim, que vão muito além do corpo. É super interessante notar isso. Não se trata apenas de funções mentais e sensoriais ou estruturas do corpo. O texto inclui explicitamente valores, crenças e até espiritualidade na avaliação clínica. Porque as crenças da família são o filtro pelo qual o tratamento vai passar, né? O que a família valoriza determina quais objetivos farão sentido na terapia. E imagino que isso deságua nas outras categorias do mapa. Exato. Deságua nas habilidades de desempenho e nos padrões de desempenho, que englobam hábitos, rotinas, rituais e papéis. Uma criança não é apenas um paciente ali na clínica. Ela desempenha o papel de filho, de estudante. O papel de colega de turma. E cada um desses papéis ocorre dentro de contextos muito específicos. O cultural, o físico, o temporal, o virtual e o social. É uma quantidade massiva de variáveis para mapear. E ler sobre essas categorias no papel é uma coisa, mas o texto faz um movimento muito inteligente ao aterrar toda essa teoria num cenário prático para a gente não se perder no jargão. O caso da paralisia cerebral. Isso. A figura 1 da fonte ilustra a aplicação da CIF-CJ em um caso real e complexo de paralisia cerebral. E é aqui que a complexidade de tudo que acabamos de discutir fica escancarada. Esse caso demonstra perfeitamente como o modelo funciona na prática. A condição de saúde basal ali é a paralisia cerebral. Se a gente olhasse apenas para as estruturas corporais afetadas, a lista apontaria espasticidade, que é aquela rigidez muscular, quadros de dor e dificuldades anatômicas para deglutição e fala. E num modelo médico restrito, a equipe tentaria resolver a espasticidade com medicamentos ou cirurgias e consideraria o trabalho concluído, né? Sim, dariam. Alta. Só que o diagrama do livro não para aí. Ele puxa setas para as atividades impactadas, mostrando que a espasticidade afeta o autocuidado da criança e a capacidade dela de brincar com os amigos.
E na caixa de participação, ele lista a mobilidade na comunidade, o frequentar a escola e aquele ponto exato que mencionamos lá na introdução do programa: ir ao cinema. Pois é. Ver um termo clínico super denso como espasticidade na mesma teia de conexões que ir ao cinema e atitudes de professores é muito revelador. Dá um choque de realidade sobre o que significa reabilitar alguém. Se conectarmos isso ao quadro geral, fica claro que a conexão não é apenas unilateral. O texto introduz os fatores ambientais como possíveis barreiras ou facilitadores. Como assim? A incapacidade de ir ao cinema não é causada exclusivamente pela espasticidade no músculo. Ela é causada pela interação entre a espasticidade e um ambiente não adaptado. Ah, entendi. Se o cinema não possui rampa, se a cadeira de rodas não entra na sala, ou se os colegas e professores têm atitudes preconceituosas na escola, esse ambiente se torna um fator incapacitante. A deficiência nessa visão moderna está muitas vezes na falta de acessibilidade do entorno, e não no corpo da criança. Isso muda completamente a definição de sucesso no tratamento, não é? O sucesso não é apenas curar a espasticidade ou alcançar uma amplitude de movimento perfeita no braço. O sucesso é garantir que a criança, com o corpo que ela tem, consiga ir ao cinema com os amigos no fim de semana. Exatamente. O tratamento deve intervir no ambiente e na motivação da criança, não apenas no corpo físico. Mas olha, pensando nisso, isso gera um problema logístico gigantesco para o profissional. Qual seria o problema? Carga cognitiva. Se o terapeuta tem que analisar a biologia da espasticidade, a estrutura arquitetônica do cinema da cidade, o perfil psicológico dos professores na escola e as crenças religiosas da família em casa, É muita coisa. como o cérebro deles não entra em curto-circuito no meio de uma sessão de 45 minutos? Então o terapeuta atua simultaneamente como um cientista rigoroso, um conselheiro empático, um vidente que prevê o futuro, um gerente de logística e um juiz moral. Eu imagino que pareça impossível mesmo, mas é aí que a fonte introduz as modalidades de raciocínio clínico. O capítulo detalha minuciosamente que o terapeuta não usa uma única linha de raciocínio isolada. Lembra da metacognição que comentamos no começo? Exato. Ela entra em cena aqui. O profissional divide e alterna seu pensamento em 5 modalidades principais para resolver esse quebra-cabeça multifacetado. A primeira delas é o raciocínio científico, que eu imagino ser o mais próximo da medicina tradicional, certo? É a coleta de dados frios, o uso das evidências teóricas, o diagnóstico ocupacional baseado na biologia pura. Sim, o raciocínio científico é a âncora metodológica. Sem ele, a prática seria puro palpite ou tentativa e erro, mas ele sozinho é cego para as nuances humanas que a gente acabou de discutir. Por isso, simultaneamente, o terapeuta ativa o raciocínio interativo. E como funciona o interativo? Aqui, a atenção sai do diagnóstico e vai para a pessoa. O objetivo é entender os pontos fortes daquela criança e da família, como ela tenta se comunicar, o que faz o olho dela brilhar, como a mãe lida com a dificuldade de alimentar a criança numa terça-feira de manhã antes de ir correndo para o trabalho. É um olhar muito humano, quase uma postura de antropólogo dentro da casa do paciente, né? E logo depois, o texto menciona o raciocínio condicional. Pelo que eu entendi da leitura, é a capacidade de projetar tudo isso no tempo. Perfeito. O raciocínio condicional exige imaginar o quadro geral no futuro. A criança de hoje será o adolescente de amanhã. A condição vai progredir. O ambiente escolar vai mudar quando ela passar por ensino médio. Quais adaptações serão necessárias daqui a 5 anos? O terapeuta constrói múltiplos cenários temporais na cabeça dele. E então somos atingidos pelo balde de água fria do raciocínio pragmático. O famoso choque de realidade. Porque a teoria científica e a projeção para o futuro aceitam qualquer plano ideal no papel. Mas o raciocínio pragmático é a vida como ela é. O terapeuta precisa se perguntar, tipo, quais recursos materiais eu realmente tenho disponíveis aqui nessa clínica? O plano de saúde só cobre 20 minutos de sessão. Eu tenho equipamento suficiente para aplicar essa técnica avançada. O pragmatismo é o que impede que o plano de intervenção seja apenas uma utopia inalcançável, não é? Com certeza. De que adianta desenhar um tratamento perfeito se a família não tem recursos financeiros para comprar a órtese necessária ou tempo físico para realizar os exercícios diários em casa? O terapeuta recalcula a rota
com base na realidade concreta que ele tem em mãos. Faz todo sentido. E supervisionando todas essas instâncias, o texto coloca o raciocínio ético. A balança moral da profissão. Isso. Ponderar os riscos, os benefícios, tomar decisões sobre o que é certo, justo e seguro para aquele cliente específico. O que pode ser ótimo para a independência de um paciente pode expor outro a um risco de queda inaceitável. A ética baliza todas as outras decisões. O terapeuta julga continuamente se a intervenção está respeitando a autonomia da família ou impondo uma visão clínica autoritária que não serve para eles. Mas voltando à minha provocação sobre o curto-circuito mental, porque, na vida real, o profissional não para no meio da sala de terapia, cruza os braços e diz: bom, agora vou desligar meu raciocínio interativo e ligar o pragmático. Não, de jeito nenhum. O cérebro humano não funciona com chaves de liga e desliga tão nítidas. O texto aborda como eles gerenciam isso na prática do dia a dia? Sim, o capítulo reconhece essa dificuldade e aborda a transição entre terapeutas iniciantes e terapeutas experientes. Um profissional recém-formado lida com uma carga cognitiva opressora. Imagino, deve dar um desespero. Para não se perder na imensidão de variáveis, o terapeuta iniciante tende a seguir esquemas rígidos. Ele se apega muito ao raciocínio científico e foca em procedimentos padronizados para tentar sobreviver à sessão, sabe? É como alguém aprendendo a dirigir. A pessoa presta atenção em cada movimento do pé na embreagem de forma isolada, suando o freio. Uma excelente comparação. À medida que o terapeuta acumula anos de prática, ele constrói um vasto repertório interno de casos e vivências. Essa bagagem permite que a transição entre as modalidades de raciocínio se torne fluida, baseada em intuição clínica e casos anteriores. Eles fluem entre a ciência e o pragmatismo rapidamente. Sim, quase que no automático. Eles improvisam respostas altamente personalizadas e eficientes no calor do momento, integrando o diagnóstico com o sorriso da criança sem parecerem estar fazendo esforço. É o equivalente a um músico de jazz que dominou tanto a teoria musical rigorosa que consegue improvisar de forma livre e brilhante com a banda. Mas olha, depois de analisar, diagnosticar e raciocinar, toda essa orquestração mental precisa se converter em ação. Chega o momento da intervenção real. O texto avança para o plano de ação, que é o roteiro de intervenção claro e baseado em evidências. O capítulo define 5 grandes abordagens de intervenção. E elas mostram intenções muito diferentes dependendo do caso, né? O plano é o mapa do tesouro ali. E essas 5 estratégias cobrem todo o espectro do cuidado. A primeira delas é a promoção de saúde. Que me chamou a atenção por não focar na doença. O diferencial aqui é justamente atuar sem o foco em uma incapacidade pré-existente. Trata-se de proporcionar experiências enriquecedoras para o bom desempenho. Um exemplo é atuar preventivamente em escolas de educação infantil para estimular o desenvolvimento psicomotor de todas as crianças, com ou sem deficiências. A segunda abordagem me parece ser a mais clássica da reabilitação: restauração e remediação. É o trabalho focado em desenvolver habilidades novas ou tentar recuperar aquelas perdidas após uma alteração neurológica, genética ou ortopédica. É, a reabilitação no sentido mais estrito da palavra. E logo em seguida vem a terceira abordagem, a de manutenção. E essa carrega uma perspectiva muito sensível sobre o que é cuidar de alguém na área da saúde. Eu confesso que manutenção me soa quase como desistir de buscar uma melhora, porque manter o quadro atual é considerado uma intervenção clinicamente válida. Porque existem condições biológicas que são implacáveis, infelizmente. O texto traz um exemplo crucial, o caso da distrofia muscular de Duchenne, que é uma doença genética progressiva. Nesses cenários, a biologia dita que haverá uma perda contínua de força muscular ao longo do tempo. Ah, entendi o ponto. Prometer restauração nesse caso seria antiético e irreal. O objetivo da manutenção é lutar para preservar o desempenho da criança pelo maior tempo que for humanamente possível. É garantir que, através de suportes, a criança consiga se alimentar sozinha ou usar o computador por mais alguns anos. O sucesso clínico aqui é a preservação da dignidade em meio ao avanço da doença. Nossa, é uma perspectiva que redefine completamente o valor da terapia. A quarta estratégia, a modificação e adaptação, foca não em mudar a criança, mas em alterar a atividade ou o ambiente para gerar independência.
Exatamente. Se a criança não consegue segurar um lápis comum porque o tônus muscular não permite, a gente não força a mão dela até a exaustão. A gente engrossa o lápis, modifica a ferramenta. O texto fala muito em adequação de mobiliário também. E a quinta e última abordagem é a prevenção. O alvo são crianças em situação de risco, para evitar alterações antes que elas se instalem de forma definitiva no engajamento ocupacional. Um exemplo clássico disso é a estimulação do desenvolvimento de bebês prematuros ainda nas UTIs neonatais. E para colocar tudo isso em prática, a fonte lista os tipos de intervenção que os terapeutas usam. Eles usam ocupações e atividades como meio e fim da terapia, usam tarefas preparatórias, tipo órteses e tecnologias assistivas, há também muita educação e treinamento de pais e professores, né? Sim, porque a intervenção de 1 hora na clínica precisa reverberar em casa. Então, o que tudo isso significa? Porque, olhando para a lista, há um tipo de intervenção que é super impactante de ver num livro técnico: a advocacia. O terapeuta transcende as paredes da clínica. Isso levanta uma questão importante sobre o papel do profissional. A inclusão da advocacia como intervenção clínica é um detalhe revelador. Ele se torna um advogado no sentido literal. Entra com processos. Em certo sentido prático, sim, ele se torna um defensor formal dos direitos do paciente. A advocacia na terapia ocupacional reconhece que não basta usar métodos específicos e padronizados, como integração sensorial ou o conceito Bobot, se a criança for devolvida a uma sociedade desenhada para excluí-la. O terapeuta precisa lutar por políticas públicas, inclusão escolar e conscientização. Certo, intervir na família e no ambiente, muitas vezes, é tão crucial quanto o trabalho motor direto no corpo da criança. Exatamente. O capítulo é incisivo ao concluir esse pensamento. O centro absoluto da intervenção deve ser a criança e seus familiares. Sempre. O raciocínio clínico não é a aplicação cega de um manual, é uma arte científica que combina teoria profunda com as necessidades reais do cotidiano. Reunindo os pontos principais de tudo que exploramos nesta imersão, desde as classificações internacionais que olham para a funcionalidade, passando pela teia de raciocínios que o terapeuta orquestra em frações de segundo, até chegarmos à necessidade de lutar ativamente contra as barreiras do ambiente? O texto nos mostra que a reabilitação humana é muito sistêmica. Ela não tolera visões fragmentadas do paciente. O que nos deixa com um pensamento provocativo final para quem nos escuta refletir. Quando pensamos em acessibilidade e reabilitação na sociedade, muitas vezes focamos apenas em rampas físicas de concreto ou em remédios de última geração, soluções essenciais, sem dúvida. Mas ao entender as modalidades complexas do raciocínio clínico e como o ambiente pode ser a verdadeira fonte da deficiência, como vimos no caso da criança com paralisia cerebral que só queria ir ao cinema, surge uma indagação profunda. Uma reflexão necessária. Quantas rampas invisíveis de atitudes sociais, motivação e adaptação de expectativas ainda precisam ser construídas na nossa sociedade para que todas as crianças possam simplesmente exercer o seu direito fundamental de brincar e pertencer? Fica a reflexão para continuarmos expandindo o nosso olhar.